Curitiba, eleições 2026. Mas hoje nós não vamos falar de eleição. Nós vamos falar com o nosso governador Ratinho Júnior. Tudo bem, Ratinho? Tudo bem, Luciano. Prazer estar aqui com você no 15 Curitiba. Parabéns pela audiência, pelo sucesso do portal. Prazer. Governador, o senhor, primeiramente, lançou como pré-candidato o Guto Silva. Até nós entrevistamos o Guto no nosso portal. E depois o senhor escolheu o Sandro Alex. Por que o Sandro Alex? Na verdade, Luciano, se você resgatar um pouquinho o passado, eu nunca cravei um nome. Eu sempre falei de vários nomes que nós tínhamos dentro do grupo, que fizeram parte, do governo, que ajudaram a construir esse modelo Paraná, que hoje virou uma referência para o Brasil. E nós tínhamos vários nomes bons, o Guto entre eles, que é uma pessoa que está comigo também desde o primeiro dia, um baita técnico, uma qualidade profissional fantástica, como pessoa também, um ser humano maravilhoso. E nós tínhamos ali também o Greca, que fez parte da secretaria, nós tínhamos ali o próprio Márcio Nunes, que era da Secretaria de Agricultura, menos falado, porque ele nunca teve essa predisposição de ser candidato, mas era um nome que também circulava muito bem entre os prefeitos do Paraná. O próprio Alexandre Cury também tinha um nome muito cogitado, o Beto Preto da Saúde, que fez um bom trabalho também na regionalização da saúde. Então eram vários nomes, O Sandro talvez era o menos falado, por incrível que pareça, E o Sandro sempre trabalhou muito de bastidor, Ele era muito mais um secretário técnico, era aquele que fazia o planejamento para mim, que fazia a parte de organização de projetos, e está comigo também desde o primeiro dia. Então, a decisão de você pensar numa sucessão, de você construir uma sucessão, não é simples. Você tem que trabalhar um nome que possa dar continuidade ao trabalho que nós fizemos, para que o Estado não pare, e tem que ser um nome que possa representar todo esse modelo, vamos dizer assim, que a gente implantou aqui no Estado. Então eu fui ouvir o setor das cooperativas, que é importantíssimo para a economia paranaense, fui ouvir o setor da indústria, o setor do comércio, que o Darcy Piana, que é o vice-governador, que é o nosso vice, que foi presidente por muitos anos da FEComércio, que representa aí quase 65% da geração de empregos no Estado, que é o setor de serviços. Então, a agricultura familiar, a sociedade civil organizada. Então, antes de tomar uma decisão, que não é só o nome que eu mais gosto, é o nome que a sociedade entende também que pode dar continuidade a esse legado, a esse trabalho que foi construído. E o Sandro foi sempre um nome muito destacado perante essa representação desses setores. Porque, obviamente, ele acabou tendo um destaque muito grande, tecnicamente falando, como o secretário que tirou as obras que há 40 anos era prometida aos paranaenses. Você pega a segunda ponte Brasil-Paraguai, é a maior ponte de vão livre da América do Sul. Foi o Sandro Alex que tirou do papel. Era uma ponte prometida também há 40 anos. Você pega a ponte de Guaratuba, que é a obra mais emblemática do Estado, que há mais de 40 anos, desde a década de 60 se falava dessa ponte, que nós tiramos, teve coragem, nós levamos 36 processos naquela ponte, para tirar a ponte do papel. E ele enfrentou junto comigo. Se fosse um cara que não fosse corajoso, no segundo processo tinha ido embora para casa. Então, as rodovias de concreto, as duplicações, o Porto de Paranaguá, que foi eleito 6 vezes o porto mais eficiente do Brasil, fui na gestão, foi o trabalho, eu ficava na secretaria do Sandro Alex, ele que era responsável pela administração do Porto também, junto com o Luiz Fernando, que é o presidente hoje do Porto. Então, ele acabou tendo esse destaque muito forte, porque o Paraná deu um salto com essas grandes obras, Isso atraiu muito investimento para o Estado. E é muito preparado, Ele tem um perfil técnico, realmente conhece o Paraná como poucos, porque além de já conhecer o Paraná desde da sua carreira como parlamentar, mas também comigo desde o primeiro dia rodou o Estado, planejando o Estado. O senhor falou da ponte de Guaratuba, Eu já, várias vezes, por isso que a gente entrevistou, eu comentei, Essa ponte, o nome é Ponte da Vitória, Mas no futuro, a gente não quer que o senhor morra não, tá? Mas vai ser a Ponte Ratinho Júnior, Não, obrigado. Com certeza a homenagem é justa. O senhor tirou do papel um projeto muito, até quando lançaram, mais um vai falar que vai fazer uma ponte, não vai fazer nada de ponte. Gente da nossa equipe não acreditava que a gente ia tirar, você acredita? E o prazo que foi feito essa ponte foi muito rápido também. Um ano, 11 meses e 29 dias. Pegar uma obra assim, pelo tamanho, pela estrutura dessa obra. Ela é a terceira maior ponte sobre o mar do país.
E ajuda muito, né? A gente fala das pessoas que moram ali embaixo, a pessoa que mora ali precisava passar de ambulância para um outro lado. Você sabe, Luciano, o que mais me chamou a atenção, porque quando você faz uma obra dessa, você obviamente pensa no desenvolvimento econômico, né? A geração de emprego que vai acontecer na região, a atração de investimento, vai sair mais prédio, vai vir pousada, tem hotel, tem restaurante. Você pensa obviamente muito nisso. Mas eu recebi um depoimento, que eu acho que foi até a RPC que fez uma matéria, se eu não me engano foi eles que fizeram logo depois que a gente inaugurou, alguns dias ou meses até depois, e um senhor que fazia hemodiálise em Paranaguá, que morava em Guaratuba, ele falou no depoimento dele, ele falou assim, olha, eu ganhei 2 horas a mais de vida com os meus filhos por dia. Então é um negócio muito forte, né? Sim. E é coisa que a gente nem para pensar quando você faz um empreendimento desse. O impacto na vida das pessoas, né? A ponte Guaratuba, antes dela ter sido feita, eu lembro que no Covid, eu tinha que trazer gente de Guaratuba para Curitiba, era mais rápido do que eu levar para Paranaguá, onde nós temos um hospital regional. Então, para você ver o impacto que também dá, muitas vezes num momento de crise, de necessidade de atendimento de saúde. Hoje, graças a Deus, estamos construindo agora o Hospital de Matinhos, que é um hospital também de 70 milhões de reais, um hospital robusto. O Hospital de Guaratuba também, estamos avançando nisso aí para poder ter 2 bases boas de hospital, além de Paranaguá, que já tem, e Guaraqueçaba, que também tem outro hospital. Então, e além da atração de investimentos que faz um empreendimento desse, né? Se você for em Guaratuba hoje, lá tem 40 edifícios sendo construídos. Neste momento, 40 edifícios sendo construídos. Fora aqueles que já estão pedindo alvará de construção na prefeitura. Então isso traz um desenvolvimento regional muito grande. E a gente pega o litoral, né? O senhor fez no litoral do Paraná, ali na parte de engordar a praia, Matinhos Pontal, que está duplicando, Guaratuba vai ter também a parte de... A Garuva já foi contratada a empresa, começa no segundo semestre. Também. Então foi muito investimento. Toda ela de concreto. Garuva até Guaratuba. Então todo o investimento foi muito forte no litoral paranaense, né? Coisa que não tinha há muitos anos, vamos dizer assim. É que na verdade, assim, hoje, Luciano, a gente tem investimento no Paraná todo, grandes obras mesmo no Paraná todo. É que ali acabou chamando mais atenção, porque... Todo mundo vai pra praia, né? Todo mundo vai pra praia, é o nosso, né, vamos dizer assim, é um lugar que o paranaense, em especial o curitibano, que mora na região metropolitana, gosta de final de semana, quando tá tempo bom, vai nos restaurantes, vai passear. Então, ali acabou chamando mais atenção. Mas se você parar para pensar, a gente tem essas obras de transformação no Paraná inteiro. Então, você pega a região central do estado, pega de Guarapuava, Pitanga até Mauá da Serra, ou Guarapuava, Pitanga até Camorão, que a gente chama de eixo Y do Paraná, que é a região central. Nós estamos com uma obra de R$1,5 bilhão de reais do governo do estado, dinheiro do estado. Antes, o Paraná, para fazer uma obra dessa, tinha que ir ou no BID, ou no BNDES, ou agência francesa, tinha que fazer empréstimo para o Banco Mundial. Hoje não, hoje é dinheiro da saúde financeira do Estado, porque a gente organizou o caixa do Estado. Então, nós estamos fazendo essa obra de R$1,5 bilhão em concreto, igual é na Alemanha e nos Estados Unidos, duplicação de Pitanga até Guarapuava. Isso é para durar 20, 30 anos. Isso é 30 anos de durabilidade, é outro patamar, né? Só que dessa de concreto, estou fazendo 1.000 quilômetros em obra nesse instante no Paraná. Então, houve uma transformação e regionalmente, se você pegar regionalmente, você tem grandes obras acontecendo. Vai começar uma obra agora em Maringá, que eu repassei o dinheiro para a prefeitura, que é um novo contorno, o contorno sul de Maringá, ele feito em concreto, duplicado, tem, se eu não me engano, são 14 pontes e trincheiras que vão ter nesse contorno, uma obra de mais de R$500 bilhão. Então, o governo federal anunciou há 5 anos um outro contorno de Maringá, até hoje não saiu. Esse nós tiramos em 1 ano, desde a concepção de projeto até a licitação. Isso aí é tudo Sandro Alex. Sandro Alex, secretário que fez toda essa parte de... Todo esse planejamento, né, do que o Estado nós precisávamos fazer, foi em cima desse trabalho que o Sandro Alex fez, e ele me ajudou já no plano de governo lá em 2018, antes da eleição, 2017, a gente planejar o Estado. Então, quando ele entrou na secretaria, já estava com tudo isso vamos dizer, na cabeça, né, e no plano de governo para tirar do papel. Aí fomos montando os projetos, porque um projeto, por exemplo, de uma ponte de Guaratuba, é 3 anos. Sim. Se tudo der certo. Você tem o estudo, tem que fazer o projeto de engenharia, projeto arquitetônico, você tem que fazer o estudo de impacto ambiental. Esse é o pior, né? O estudo de impacto ambiental, você tem que estudar as 4 estações do ano. Sim. No período. Então, só de estudo, fase por fase, é no mínimo 1 ano.
Isso se não tiver nenhum tipo de ressalva. O senhor falou a gente está falando bastante do Sandro Alex, né? Hoje isso é uma pesquisa, o senhor com uma aprovação de 80% no seu governo, e o Sandro Alex está com 22% de intenções de voto. O que o senhor está vendo assim que está demorando para o pessoal conhecer, ou ainda o senhor não conseguiu ir para o interior ainda para mostrar, pegar o Sandro Alex na mão e falar, esse é o nosso candidato? Eu acho que está indo até rápido demais, porque ele começou com 3, quando a gente lançou o nome dele há 40, 45 dias atrás. E já chegou em 22, já está em segundo lugar. E se você pegar, talvez não essa pesquisa, que eu não vi ela, não sei se ela tem esses detalhes. Quando você, nas pesquisas que a gente faz internamente, quando você linka o Sandro Alex apoiado pelo Ratinho Júnior, ele chega a bater 28, 30 já. Então, como começa a eleição agora, as pessoas, o dia a dia das pessoas não é ficar acompanhando a política eleitoral. Ela começa a acompanhar a política eleitoral agora na eleição. Antes disso, ela está preocupada com tocar a vida dela. Teve Copa do Mundo. Pagar as contas, tinha Copa do Mundo. Então, a pessoa não está ainda, a grande maioria da população não está antenada na política eleitoral. Agora começa a ficar, que agora está liberado, inclusive, para pedir voto. Então, conforme as pessoas vão sabendo que o Sandro Alex é o nosso candidato, aquelas que aprovam o governo tendem, obviamente, a querer a continuidade. Tanto é que nas pesquisas você pega 70% da população quer a continuidade do governo, porque está vendo que a gente teve avanço. A melhor educação do Brasil há 6 anos seguidos do Paraná. Aliás, nós batemos o recorde histórico no país de o Paraná ser primeiro lugar em educação em todas as fases da criança até a adolescência. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. A gente avançou desde a primeira infância, que é o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. É realmente um feito. Isso fruto dos professores, dos diretores, da nossa estratégia que nós montamos para a educação no Paraná. Então, e se você ver na pesquisa, 35% das pessoas, só 35% sabem quem é o meu candidato, que é o Sandro Alex. Então ainda tem muito tempo para a gente poder informar as pessoas. O programa eleitoral ajuda muito. Obviamente que hoje a internet tem uma presença importante, sim, mas os programas eleitorais, na sua grande maioria, ainda grandes veículos para poder divulgar não só as propostas, como os candidatos. Você também tem aquelas interseções, né? Muita gente não gosta de assistir o programa eleitoral, mas quando ela está assistindo a TV, passa aquela interseção ali, isso, o governador aparecendo, você vai se afastar do cargo para cuidar da campanha ou continua no cargo? Ainda não avaliei isso, Luciano. Tô avaliando. Acho que talvez depois do dia 7 de setembro eu vou parar para pensar. Começa a campanha, na verdade? Agora que o programa eleitoral vai entrar, acho que só dia 28. Isso. Então ainda tem mais 10, poucos dias aí, 12 dias. Acho que depois começa o programa eleitoral, até depois do feriado também, porque tem muita gente que até o feriado também está programando viagem, sim, não está antenado com a campanha, né? Aí talvez pode ser que eu me dedique um pouco mais. Uma das dificuldades que eu acho que o senhor teve nesses 7 anos e meio de governo foi os senadores, né? A gente viu que os senadores do Paraná, que é a função do senador representar o Estado em Brasília, a gente não viu o senador brigando pelas as demandas do Estado, mas brigas nacionais, aquele ditado. Como o senhor espera que o Sandro Alex, né, que se ele ganhar a eleição, ou outra pessoa ganhar a eleição, tenham senadores mais atuantes no Estado? Eu espero elegendo os nossos senadores, né? Que hoje o nome é o Alexandre Cury, que vai ser um dos nossos senadores. O Alexandre tem uma presença muito grande com os municípios do Paraná, é um perfil de estar muito linkado aos municípios, então é importante em especial para os prefeitos também ter um senador que tem essa ligação. Nós temos a Cristina Grêmio, que vai ser a nossa senadora representando a mulher, acho que a coragem, a inteligência da mulher paranaense, ela muito combativa. Ela também vai ser a nossa candidata a senadora. Acho que é muito bom para o Paraná ter uma mulher representando o nosso estado, e ainda mais com o perfil dela, que foi jornalista, tem um perfil mais aguerrido, assim. Acho que o Paraná ganharia muito com ela também sendo a nossa senadora e defendendo valores que nós defendemos, né? Que é defesa da propriedade privada, que é a liberdade econômica, a liberdade de expressão, que é a defesa da família, defesa da vida até na sua concepção. Então são valores que o paranaense representa, né? Defende na sua grande maioria, e que eu represento também. Então acho que a Cristina ela entra muito forte nesse nicho em defesa dessas pautas importantes, que são pautas que são discussões nacionais. E o Paraná ficou, infelizmente, muito aquém de ter bons senadores, né? Eu falo isso com muita tristeza, não gostaria de falar isso não, até porque alguns até eu tenho um bom relacionamento,
mas assim, não teve uma presença de defesa do Estado. Muitas vezes fica discutindo a marca de chinela, a cor de chinela, e não discute muitas vezes um projeto de ferrovia para o Estado, né? Por exemplo, Paraná, hoje eu coloco, Luciano, eu obviamente com o dinheiro dos paranaenses, mas eu coloco como governador e ordenador de despesa 400 milhões de reais por ano na saúde, de dinheiro que deveria ser do governo federal, que o governo federal não repassa, eu tenho que colocar para não deixar parar muitos tipos de cirurgias de média e alta complexidade, que é uma obrigação do SUS. Uma articulação que falta também no Senado, né? Se tivesse senadores atuando, mas que articular essa parte. Por isso que eu estou te falando, o nosso Senado, qual que é a função do senador? Defender o Estado. Sim. Os deputados defendem a população. O senador defende o Estado, a instituição, né? Essa é a função do senador, vir lá no Ministério e falar, olha, vocês não estão repassando o que é de direito do Estado do Paraná. E hoje nós não temos isso. Então, imagine, nós perdemos mais que uma ponte de Guaratuba por ano de dinheiro que eu tenho que colocar, porque o governo federal não repassa aquilo que era de direito do Estado. E eu não tive nenhum senador, ao longo desses anos, brigando por essa pauta. É lamentável. O senhor comentou da Cristina, né? Da candidata Cristina aí. Nós tivemos a eleição da prefeita em Curitiba, quando ela atacou bastante o seu partido, atacou bastante o senhor e falou e ela deu um trabalho danado para nós. Deu um trabalho, vai ser da urna também, né? E ela falou até da mãe do nosso prefeito Eduardo Pimentel. Como é que o senhor está fazendo para juntar todo esse povo para fazer campanha agora, né? A Cristina, eu passei a admirar ela depois que eu conheci ela. Não conhecia ela antes, nunca tinha tido contato com ela. Conhecia de vídeo, obviamente, como jornalista, né? E ela não era nossa adversária, porque ela, politicamente, ela nunca existia, ela não existia politicamente, ela nunca tinha sido candidato a nada, não pertencia a nenhum grupo político, né? Ela foi uma concorrente, uma candidata que acabou crescendo ao longo da campanha e foi realmente um fenômeno, ela foi muito bem, né? Acho que ela foi um embate ali no momento, mas nunca foi um negócio pessoal, até porque a gente não se conhecia, nem ela era a nossa adversária, foi uma concorrente. Aí depois da eleição, depois de muito tempo, a gente acabei tendo a oportunidade de conhecer ela, tomou um café, ela falou das ideias dela, eu passei mais ou menos qual que era a nossa linha de trabalho, ela falou que ela não vinha de nenhum grupo político, ela precisava construir uma carreira, ela tinha essa vontade de defender as pautas que ela defende, e ela se lançou candidata a prefeita para poder entrar na vida pública. Então eu aprendi a gostar e admirar a Cristina como mulher e como profissional, viu? Uma pessoa que realmente tem o seu valor. E natural que uma eleição, às vezes você tem ali uma rusga entre uma pessoa e outra, às vezes até provocada pelos próprios marqueteiros, que às vezes pauta algum assunto que é um pouco mais ácido, vamos dizer assim, mas ela me parece não, eu aprendi a ver que ela é uma boa pessoa e que ela tem verdade naquilo que ela defende. Isso é o mais importante. Eu acho que quem está na vida pública ela tem que ter verdade naquilo que defende, lutar por aquilo que defende. E eu vejo nela uma mulher que quer defender o Paraná com vontade, não quer fingir que é senadora, não quer só pelo ego de ser senadora. Nós temos gente que está no cargo público para ter o ego ou a medalha do cargo público. Ela não, ela é combativa, ela quer ter essa força política para defender os interesses. É por isso que hoje eu tenho uma tranquilidade em pedir voto para ela, porque realmente eu vejo que ela tem verdade no que ela defende. O senhor não acha que ela vai ser, se ela vencer para o Senado, ela não vai ficar com aquele discursinho de querer ficar brigando com o Supremo, contra o PT, porque ela é uma extremista da direita também, igual o próprio Moro o Felipe, que é outro candidato deles, o Daltan, são pessoas assim mais extremistas e que querem mais ficar naquela briga contra o PT em Brasília do que preocupado com o Estado? Eu acho que não, porque ela está vendo, ela tem acompanhado o nosso trabalho no governo no dia a dia, inclusive em eventos, e ela está vendo a falta que um senador faz para o Paraná, com o perfil de poder defender os interesses do Estado e não ficar entrando na pauta ideológica partidária. Ela defende as questões dela, que eu respeito, acho que boa parte também eu defendo junto, mas a pauta dela, pelo que eu tenho acompanhado, é muito mais em cima de valores. Porque partido todo mundo tem seus defeitos e suas virtudes. Cada um defende um tipo de ideologia. Agora, valores são princípios.
É porque é muito maior que partido. O partido não é corrupto. Corrupto são as pessoas que estão no partido. Não, né? e Não é o partido, valores né? é muito maior que o partido político, porque valores são princípios de vida. Né? Quando você defende a vida, é um princípio de vida que você tem. Alguns, inclusive, são princípios de vida cristãos, que pauta a minha vida, por exemplo, e de boa parte da população brasileira. Então, eu vejo nela que ela vai ter esse perfil. E ela está vendo justamente os erros do Senado hoje, daqueles que representam a gente no Senado hoje, que não tem olhado para o Paraná, como deve ser feito, e ficam perdendo tempo com briga ideológica. Eu vejo que o Alexandre é bem diferente da Cristina. Né? O Alexandre, como presidente da Assembleia Legislativa, ele tem muito prefeito que gosta do trabalho dele. Ele, vamos dizer assim, foi um deputado muito municipalista, na verdade. Eu acredito que no Senado ele vai dar continuidade e vai apoiar o governo que for. Eu acho que eles se complementam. São dois estilos que se complementam e ajudam o Estado. Você pega um municipalista, que tem um perfil de estar mais ligado aos prefeitos, pautas regionais, sim, e uma que tem um perfil de mais em defesa de valores e projetos macros. E os dois vão ser importantes, não tenha dúvida, né? Porque a força dos dois é que ajuda a trazer investimento para o Estado. O Moro fala muito, né, em combater o PT, mas a gente sabe que no Estado o PT existe, lógico, como todo partido existe, tem uma bancada até grande até do Estado, a oposição, o senhor trabalha na parte de fiscalização, que é o papel deles, acho que o papel da oposição é fiscalizar, mas nós sabemos que o PT hoje, ele não tem muita chance de fazer governador. Todos têm chance, lógico, é candidato, mas não tem. E ele fica sempre com esse discurso, vamos combater o PT, vamos combater o PT. Por que ele não fala de uma vez que ele quer combater o Ratinho, o grupo do Ratinho, que está no governo há 7 anos e meio? Eu acho que ele chegou atrasado nesse combate ao PT, porque nós já estamos fazendo isso já há tempo aqui no Estado, e a gente respeita, tá? Eu não tenho nada pessoal com essas brigas partidárias, ideológicas, mas a gente já fez isso. Hoje nós ganhamos 2 eleições aqui, da oposição, né? Dessa esquerda, vamos dizer assim. Inclusive, a oposição ao meu governo, né? E a gente tem feito isso. Eu acho que o grande lugar para se combater o PT, inclusive, é no Senado Federal. E acho que ele tinha que ter começado lá, inclusive, porque se ele tivesse com esse objetivo de combater o PT, não tinha votado no Flávio Dino para ser ministro do Supremo Federal. Quer coisa de empoderar o PT, dando uma vaga para o PT no Supremo Tribunal Federal? Sim. Então, quer dizer, começou errado. Aqui nós estamos fazendo a lição de casa. Por isso que a população está entendendo que o Sandro Alex é a continuidade desse modelo que nós implantamos no Paraná. Governador, governador Rafael Greca. Acho que vocês escolheram uma pessoa que, nós como curitibano, né, sou curitibano, 3 mandatos, a pessoa que mais venceu a eleição em Curitiba foi o Rafael Greca. Sempre eu termino o mandato assim, com a maioria do curitibano adorando o que ele fez, obras que ficam. A escolha do Rafael Greca foi assim, para unir essa parte aqui da grande Curitiba mesmo, ao projeto? A escolha do Rafael, Luciano, foi... Primeiro assim, o Rafael teria direito de ser o que quiser, porque a história dele fala por ele. A história e a obra dele, os trabalhos... Até aqui o livro dele. Aqui. O trabalho dele, né? O Rafael tem uma história de dedicação de vida a Curitiba e aos paranaenses, porque, obviamente, a capital é dos paranaenses. Então, ele teria tamanho para ser o que quiser, até pela capacidade técnica que ele tem. Mas eu me preocupei, e fico feliz dele ter entendido isso, em poder construir uma chapa que desse segurança ao paranaense. Então você pega, o Rafael é da capital, o Sandro Alex é do interior. Uhum. O Rafael é o visionário, é o pensador, é o futurista, é o urbanista. O Sandro é o tocador de obra, é o corajoso, é o que tira as obras do papel, o que ajuda também a planejar e a executar. Então, se você analisar, foi uma sincronização de talentos que eu busquei fazer para cuidar disso que nós estamos fazendo. O Estado nunca está pronto. O Estado é um organismo vivo. Então, você tem que sempre estar pensando, planejando, organizando para ele poder cada vez mais avançar. Esse avanço o que é? Melhoria de vida para a população. Buscar qualidade de vida para que as pessoas possam ser o quê? Felizes. Esse é o nosso grande objetivo. Então, essa dupla é uma dupla que elas se encaixam. Eu brinco até que, geralmente, um avião tem o piloto e o copiloto. O Paraná vai ter 2 pilotos, como teve comigo e com o Darcy. Vocês viram algum dia eu brigar com o Darcy Piana, ele brigar comigo? Não. Nós só se ajudamos.
Quando eu preciso que ele me ajude num setor que ele tem experiência e tal, eu peço para ele fazer a organização, fazer as reuniões, fazer o planejamento. Eu, do outro lado, tocando a outras áreas mais estratégicas do governo, e a gente sempre trabalhando junto, é uma equipe. E eu vejo neles, tanto o Sandro quanto o Rafael, essa dupla também de cuidar do Estado junto, com dois baita quadros cuidando do Paraná. E por que eu falo isso? O Paraná, Luciano, a vida toda o Rio Grande do Sul foi a quarta economia. O Paraná sempre foi a quinta economia do Brasil. E sempre a referência do Sul era o Rio Grande do Sul. Sim. Não era o Paraná. Hoje nós passamos o Rio Grande do Sul na economia, nós somos a quarta potência econômica do Brasil. E se nós trabalharmos nesse ritmo que nós estamos fazendo, nós podemos ser a terceira e passar Minas Gerais. Ser a terceira, muito maior, né? Tem mais que o dobro de cidades que o Paraná e mais que o dobro de tamanho de território. Nós podemos ser a terceira potência econômica do Brasil. Eu peguei o estado com 440 bilhões de PIB, nós vamos entregar esse ano, segundo o IBGE e Pardes, 830 bilhões de PIB, praticamente dobrado o PIB do Paraná. Então, isso foi uma transformação, isso não foi obra do acaso, isso foi planejado, organizado, executado, atração de investimento, política de incentivo fiscal, política de trocar imposto por emprego, baixando imposto para o pequeno, que nós temos o menor simples do Brasil, baixei IPVA para movimentar a economia, porque do cara que deixa de gastar no IPVA, gasta mais na mercearia, no comércio, posto de gasolina, reformando a casa, comprando, pagando prestação do carro. Então você movimenta a economia. E isso foi pensado, né? Foi organizado. Então eu penso que todo esse planejamento e essa continuidade com o Sandro Alex e o Rafael Greca é a tranquilidade que o Paraná vai continuar crescendo. O senhor falou do IPVA, né? Eu lembro que quando a gente entrevistou o Guto Silva no podcast ano passado, a gente até comentou, Guto, um dos grandes projetos que o governador poderia fazer, se não tinha lançado ainda, seria baixar o IPVA, né? Pô, quem que não quer pagar menos IPVA? Gerindo IPVA que a gente gasta ali 500 mil reais a menos que vinha, e no final do ano, uma praia a mais, um churrasquinho melhor, né? E um pouco depois vocês lançaram esse projeto. Eu tenho certeza que o senhor mostrou que dá para baixar imposto. O que falta é as pessoas terem coragem de baixar. Isso aí eu fiz. Primeiro eu baixei o das motos até 170 cilindradas, que hoje não paga. Então a gente está... São 700 mil motos no Paraná isentas. É uma loucura. 700 mil motos que a pessoa pode pagar o consórcio dela, pode pagar a prestação da moto dela. A mulher que é manicure, que vai de bis para o trabalho, pode pagar a prestação dela. O cara que trabalha com entrega, por exemplo, que tem uma CG, tem uma Yamaha, ele pode com esse dinheiro fazer um caixinha para daqui a pouco trocar a moto dele daqui 2, 3 anos. Então, a gente fez uma programação de isenção de semestre para moto. E quando foi implantado as concessões rodoviárias, o que eu fiz? Bom, nós estamos implantando com o governo federal e o governo estadual 3.300 quilômetros de concessão. Se eu vou ter concessão, eu baixo o IPVA para compensar as concessões do Paraná. Então, se você pegar hoje, vamos te dar um exemplo, uma pessoa que tem um carro de mercado aí, 50 mil reais, 60 mil reais. Ela consegue, com o desconto de, se você pagar à vista, é 51%. Se não pagar à vista, é 45%. A gente dá um incentivo para pagar à vista. Se essa pessoa pagar à vista, ou se pagar no 45% mesmo, ela consegue passar em média 100 vezes no pedágio no ano. Só com o desconto de IPVA. Então é uma compensação. Bom, eu vou implantar a concessão rodoviária, que é importante, porque vai ter 60 bilhões de obra, que já está acontecendo, para fazer manutenção, tem mais eficiência. Então eu vou baixar o IPVA para compensar quando essa pessoa passar na praça de pedágio. É um modelo de ser justiça social, justiça tributária. E deu muito certo. Tanto é que a gente está conseguindo fazer as duplicações que a gente implantou nas concessões. Você pega o contorno norte aqui, de Curitiba, sim, todos sendo duplicados, já está em 50%. Você pega o contorno sul, já está fazendo as marginais, ali vai ser 4 pistas a cada lado. As marginais estão sendo feitas para passar o trânsito para as marginais e depois fazer as 4 pistas a cada lado. Aí você pega a 423, que pega a Balsa Nova, Araucária, até Fazenda Rio Grande, duplicação que já está acontecendo, que eu chamo de novo contorno da região metropolitana. Aí você pega sentido Irati, Foz do Iguaçu, nós já começamos a duplicação. Começamos Irati, Foz do Iguaçu, já está em obra 50 quilômetros, e no segundo semestre agora vai começar de Matelândia, Cascavel, sentido Guarapuava. Vai ter 2 frentes de duplicação
a 277. Então, é muita obra acontecendo e não vai parar. São 6 anos de obra ininterrupto que é a obrigação das concessionárias fazer. Com detalhe, com um preço menor do que era no passado, porque se você tem praça que hoje era para ser R$35. Você pega a praça, por exemplo, de Jacarezinho, que é 12 e pouco, se não me engano, era para ser R$35. Você pega e sem obra, né, que era o detalhe que hoje nós temos mais obra em 2 anos de concessão do que os outros 15 do passado. O senhor comentou, a gente falando sobre IPVA, na parte da arrecadação do Estado, perdeu muito? 1,4 bilhão. Isso foi que o Estado está... É bastante, porque toda vez que você abaixa um tributo, você tem que ter um equilíbrio fiscal financeiro. Claro que eu só consegui fazer isso porque eu tive um ajuste financeiro administrativo que nós fizemos, que foi corte de mordomia, corte de cargos, corte de secretarias, gestão mais eficiente da máquina, acabar com o penduricário. Quando você vai organizando o caixa e deixando ele redondo para aquilo que é prioridade, sobra dinheiro para outras coisas, tanto para fazer obra quanto para você também fazer um ajuste tributário. Então hoje nós temos um IPVA que deu um desconto de 45% ou 51% se pagar à vista. Nós temos isenção de IPVA para moto até 170 cilindrada, que dá mais de 700 mil motos. Nós temos o menor simples do Brasil, para pegar o pequeno, a média empresa. Eu isentei dezenas de remédios de oncologia, de combate ao câncer, que pagava imposto, que hoje não paga no Paraná. Então eu fui pegando situações que, de certa forma, ou na saúde, ou no dia a dia das pessoas, impacta ela. E fizemos isso porque hoje o Paraná é o estado que tem a melhor saúde financeira e fiscal do Brasil. Não é o que eu estou falando, isso é a Secretaria do Tesouro Nacional, que faz uma análise das contas de todas as prefeituras e de todos os estados. O Paraná hoje é Capag-A. A é quando você tem a melhor saúde fiscal e financeira, e o Capag A+. E o mais é de transparência com informação das contas públicas. Qual foi a importância da Federação, né, Progressista e União na campanha do Sonarex, que eles vieram com bastante tempo de TV, né? Dois partidos que viraram a federação muito robustos, né? Tem bons quadros, tem bons prefeitos, tem bons deputados, tem um bom tempo de televisão, não tenha dúvida disso, mas acho que o mais importante realmente é os quadros políticos de deputados e prefeitos que eles têm, que isso soma bastante. O pré-candidato deputado Requião Filho, né, ele esteve aqui, ele falou bastante sobre as escolas cívicos militares, que se ele ganhar a eleição ele vai parar com isso aí, porque não é papel do policial estar ali. Outros candidatos que a gente teve aqui também, mais da extrema esquerda, também falaram bastante sobre esse assunto. Como é que o senhor vê essas escolas cívico-militares hoje? Eu vejo como um sucesso. Quem diz isso não sou eu, é as filas de aluno que quer entrar na escola e fila de professor querendo dar aula lá. O problema desse pessoal é que eles querem colocar um regime que é só bom para a cabeça deles. O que eu fiz aqui no Paraná? O pai decide, a mãe que decide. Quem paga o imposto é o pai e a mãe, não é eu. Sim. É eles que têm que escolher o que é bom para o filho deles. Então o pai hoje quer colocar o filho na escola regular? Tem escola regular para o filho dele. Ele quer colocar o filho numa escola tempo integral? Nós temos quase 500 escolas em tempo integral que ele pode colocar o filho dele. Quer colocar o filho numa escola cívico-militar? Tem escola 345 escola cívico-militar. Somar todos os estados do Brasil, não dá o que eu tenho aqui no Paraná, o que nós temos aqui no Paraná, de escola cívico-militar. Então ele pode escolher modelo regular, ele pode escolher o modelo de tempo integral, ele pode escolher o modelo do cívico-militar, e agora, em setembro, eu vou ter a primeira escola bilíngue. Nós vamos ter a primeira escola pública que vai aprender português e inglês em todas as matérias. O professor de história vai dar aula em inglês, o professor de geografia vai dar aula em inglês, o professor de matemática vai dar aula em inglês. Nós vamos ter aqui em Piraquara, vou inaugurar agora daqui 30 dias mais ou menos. Nós vamos fazer isso que eu falo que é a terceira onda de investimento na educação que o Sandro Alex vai fazer, que eu vou começar agora com a primeira escola de Piraquara que está sendo construída e eu vou inaugurar agora em setembro. Já contratamos 40 dessas, que começa já 40, uma PPP, que são as escolas do futuro que nós estamos chamando. Então o pai e a mãe que pagam o imposto, que pagam a conta disso tudo, é quem tem que escolher, não é presidente de partido, não é candidato e não é sindicato. É assim que funciona aqui no Paraná. E nós fizemos isso, é democrático. Eles gostam de falar tanto de democracia, então é democrático. E aliás, quem vota para ter escola cívico-militar
É os pais e a mãe. Quem vota para ter escola a tempo integral é o pai e a mãe. E os professores. Quem vota para ter escola parceiro da escola, que eu tenho 80, que é igual o modelo inglês e modelo canadense e americano, que uma instituição educacional privada faz a gestão da escola, nós temos 80. Ganhamos um prêmio agora do ranking de competitividade entre os estados, com o melhor modelo educacional de inovação. O pai e a mãe que escolhe também, eles têm que votar. Então é democrático. Governador, eu acho que um dos assuntos assim que pega bastante, o povo está um pouco triste, não com o senhor, né, mas com a Copel, né? Porque o atendimento da Copel caiu bastante, né? Bastante problema da Copel depois que foi privatizado. Não, tinha um problema pontual que era no Oeste. O Oeste teve um volume muito grande de granjas. Só uma cooperativa foram 500 novas granjas. Então é natural que você tenha um volume de necessidade de energia firme muito maior. O que nós fizemos? Fizemos 19 subestações em todo o estado, tanto é que eu inaugurei agora uma sexta-feira passada em Nova Londrina, vamos inaugurar outra agora daqui uns 20 dias em São Pedro do Paraná, e dessas aí já são 19. Até 2030 são mais 50 subestações que a Copel vai fazer. Sabe quanto tempo levava para fazer uma subestação? Era uma a cada 4 anos, quando era estatal. Nós fizemos 19 em 2 anos. Só para você ter uma ideia da diferença do setor privado para o setor público. Primeiro, eu quero explicar. O governo do estado é o acionista majoritário da Copel. Então essa conversa, vender a Copel, não. Ainda quem é dono é o estado. O estado tem voto na cadeira. O que no estado não tem, mas não tem mais governança. A indicação política nós acabamos. Indica o meu amigo aqui do deputado, indica não sei o que, acabou. Isso não tem mais. Segundo, a Copel, se ela não é transformada em corporação, em corporation, ela ia perder 2 usinas, que é o que aconteceu em Minas Gerais. A CEMIG não fez isso, perdeu 2 usinas para quem? Para os chineses. Nós íamos perder 2 usinas, que eram as principais nossas, para os chineses, porque estava vencendo um contrato de concessão de 30 anos atrás. Ela, obrigatoriamente, pela lei, tem que ir para leilão na Bolsa de Valores. Ou nós vamos perder para o francês ou para o chinês, que são os maiores investidores nesse tipo de negócio. Nós, com a transformação dela em corporação, o Estado continua sendo dono dela, parte disso, da empresa, e nós mantivemos esse ativo na mão dos paranaenses, que são 2 grandes usinas que nós temos, que é a Foz do Jordão e a de Segredo, que inclusive nós estamos agora fazendo um retrofit nelas, uma obra de 5 bilhões, vai aumentar 2,3 gigawatts de potência, isso dá para abastecer o Paraguai inteiro, 7 milhões de pessoas. Já está em obra, 5 bilhões. É o maior investimento hoje, na atualidade, em geração elétrica no Brasil. Então, ela ganhou velocidade. Obviamente que muitas vezes com questão de muita chuva, problema de cair galho em tempestade, isso obviamente que acontece com o Iqueiro. Mas ela ganhou eficiência sim, e obviamente como qualquer empresa tem que ir avançando e melhorando. O senhor, vamos dizer assim, falou da Copel agora para nós. A gente vê que um dos problemas da Copel também, que muita gente fala para nós, conversando, é que quando teve a venda dessa parte da Copel, assim, a gestão não ser mais do Estado, né, que o Estado é o maior acionista, mas a gestão não é do Estado. Teve aquele negócio da aposentadoria, né, dos funcionários, aí teve muito técnico que se aposentou. Pode e a Copel ser que isso também... dificuldade de contratar pessoas para o atendimento, né? Pode ser. E ela teve uma coisa que foi feita também, que eu acho que eles já agora voltaram atrás, porque foi importante ter voltado. Começou a fazer muito atendimento por muitas vezes IA, por exemplo, né? A pessoa liga no WhatsApp. Então, você pega um agricultor, ele está acostumado a falar com a pessoa. Então, agora voltou o atendimento, de ter o call center e tal, que é uma coisa que é uma mudança cultural, não é rápido para uma pessoa. Um jovem está mais habituado a esse tipo de tecnologia. Quando a gente liga num negócio, você fica uma inteligência, fala, digite 1, digite 2. Então, às vezes, a reclamação é o atendimento no telefone, não é nem o atendimento do prestador de serviço, que é o eletricista. Então, são coisas que a empresa tem que se adaptando, né? Dia 1º de janeiro de 2027, o senhor entrega o seu mandato. O que o Ratinho Júnior vai fazer? Rapaz, vou me pedir emprego para vocês aqui. Pode vir, vamos entrevistar junto o pessoal aqui. Não, eu vou voltar para a iniciativa privada, que é uma coisa que eu gosto, que eu já fazia também, né, no dia a dia.
Então é procurar voltar a tocar o dia a dia das coisas, que é um pouco com as crianças por um tempo, né? Porque eu sou muito intenso naquilo que eu gosto de fazer. Então eu me dediquei muito esses 7 anos e meio, agora indo para o final do 8º ano, e me dediquei bastante. Então agora eu quero ver se eu pego uns dias com eles também, aproveitar um pouco a criançada e depois voltar para o dia a dia da iniciativa privada. Se o Ratinho Júnior olhasse o primeiro dia que você assumiu o governo do estado, o que o Ratinho Júnior falaria para aquele Ratinho Júnior lá? Eu daria os parabéns, você cumpriu tua missão. Acho que a gente conseguiu entregar um estado melhor que a gente pegou, que acho que é a obrigação de qualquer um que vem você tentar avançar, né? E acho que a gente conseguiu, eu falo assim com muita sinceridade que eu não esperava entregar o estado com todos esses bons índices que a gente está conseguindo em diversas áreas. Foi muito mais do que era a minha expectativa, do que eu gostaria de fazer. E isso não é fruto por causa de mim, isso foi um time mesmo, um time que trabalhou incansavelmente para poder entregar um estado hoje referência para o Brasil. O Moro colocou no projeto de governo dele, né? Que ele demorou um pouquinho para entregar o projeto, acho que ele estava querendo ver os projetos dos outros, não sei o que aconteceu, que eles demoraram para entregar o projeto deles, sobre o museu lá em Foz do Iguaçu, o museu Pompidou, né? Sim, Jorge Pompidou. E o senhor já está com esse projeto, já está quase o projeto para sair, já para começar esse projeto. Sim, o que aconteceu? Só faz 4 anos que a gente começou esse projeto, porque esse projeto eu queria... o primeiro um dado importante. O turismo passa a dar lucro para uma cidade ou para uma região quando as pessoas passam a ficar mais de 3 dias ou 3 noites naquele local. Foz do Iguaçu, como ali a vocação é turismo, né, por razões óbvias, as pessoas ficavam 2, não ficavam 3 noites, a média de presença na cidade. Então, como é que você faz uma pessoa ficar mais tempo? É tendo mais atrações para ela ficar mais tempo com a família dela passeando. Então você tem que criar atrativos turísticos para que ela possa ficar o máximo de tempo. Então nós temos lá nosso Parque Iguaçu, que é as cataratas, nós temos lá o Parque das Aves, aí trouxemos agora, já inauguramos faz um tempo, trouxemos o segundo maior aquário do Brasil, da América do Sul. O primeiro é Rio de Janeiro, o segundo da América do Sul é Foz do Iguaçu. Trouxemos o Museu de Carros. O Museu de Carros é uma história muito legal, que o dono, que era o seu Cláudio Petrekoski, de Pato Branco, já falecido lamentavelmente, um ser humano maravilhoso, ele tinha esse museu na casa dele em Pato Branco. E eu um dia estava na minha pré-campanha, na primeira ainda, eu estava fazendo uma visita lá na região, eu fui lá visitar ele. Ele era dono da família ainda, era, mas ele era dono daquele fogões Atlas, famoso. E eu fui visitar a empresa dele. E ele quis me levar lá, vou te mostrar os carros que eu tenho. Que eu tenho um museu particular. Aí eu entrei lá, vi aquele negócio maravilhoso, um baita barracão gigantesco assim, com mais de 200 carros. Você imaginar, DeLorean, quem ainda da geração dos 80, você lembra, DeLorean, De Volta para o Futuro. Tinha carro que fez daquele filme do Indiana Jones, enfim, tinha um monte de carro. Aí eu falei, seu Cláudio, por que você dá? Eu gosto, tal, coleciono e tal. Eu falei, mas o que você faz? Eu trago o pessoal aqui da PAI, o pessoal que conhecer, dou um alimento, eu dou para as entidades. Eu falei, mas isso aqui tem que estar em Foz do Iguaçu, não dá para, né? Porque lá que é um lugar que tem turista no Brasil e tal, não vou fazer e tal. Eu falei, não, o senhor tem que fazer. E depois não falei mais com ele, ganhei a eleição, toquei muito canal. Aí um dia ele me ligou e falou, acabei de comprar um terreno, vou fazer um museu lá em Foz do Iguaçu. E hoje é um sucesso, o Museu de Carros lá em Foz do Iguaçu. Então foi uma conversa minha desse jeito, lá, com uma visita com ele. E o Museu Pompidou foi, eu um dia falando com o Guto Silva, estava conversando justamente isso. Pô, Guto, nós temos que pensar em trazer mais atrações para Foz do Iguaçu, para fazer o turista ficar mais tempo em Foz. Aí ele falou, pô, vamos pensar num museu internacional. O Brasil não tem um museu internacional. Aí ele ainda falou, vamos atrás do Guggenheim, que é um museu, está entre os 5 mais importantes museus do mundo. Aí eu chamei a minha secretária da Cultura, que é a Luciana, falei, Luciana, vamos atrás do Museu Internacional, uma ideia maravilhosa que o Guto deu, tal. Ela falou, eu vou atrás. E ela foi atrás, ela conseguiu contato com o curador do Museu Jorge Pompidou, que está entre os 5 museus mais importantes do planeta.
E ela foi atrás e nessa conversa o cara, o curador topou nos atender. Porque lá, o curador do museu como esse é nomeado pelo presidente da França, não, é um cargo muito importante. Porque eles têm todos lá os museus, eles são museus importantíssimos, né? E ele conseguiu, aceitou me receber lá na França, em Paris. Fui com ela, o Guto foi junto, a Luciano. Lá eu apresentei a ideia, porque na cabeça deles é Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Eu falei, não, é Foz do Iguaçu. Não, mas por que lá? Eu falei, porque lá tem isso, tem aquilo, blá, blá, blá. E eu falei, não, mas antes do senhor tomar a decisão, o senhor tem que ir lá conhecer. E fiz ele vir aqui. Aí nessa que ele veio, aí eu fui pra cima, né? Aí eu peguei o helicóptero, coloquei ele em cima do helicóptero, só faltou entrar embaixo da catarata lá. Fiz um cão com ele lá, conheceu tudo, amou. Ficou... Aí quem não apaixona, né? Sim. Aí contei a história dos povos guaranis, do Paraguai, da tríplice fronteira com a Argentina, com o Brasil. Ali, aí eu falei, ó, aqui começou a América do Sul e ficou louco. Aí nessa avançamos, aí fizemos um contrato, pagar royalties. Aí a Renault nos ajudou nesse ponto, porque a Renault é francesa, e fomos construindo. Aí tivemos que construir, eles exigiram 3 arquitetos com um renome internacional, que fosse da América do Sul. Aí a gente selecionou 3, se não me engano, um brasileiro, um paraguaio e um argentino. E eles selecionaram o arquiteto, que foi Benítez, o Solano Benítez. Solano Benítez. Fantástico, fantástico. Foi prêmio Leão de Ouro em 2016 em Veneza, que é um Oscar da arquitetura. E ele fez um projeto maravilhoso. Então o projeto está pronto, o anteprojeto, agora a gente está na fase de licença ambiental, tem o projeto hidráulico, essas coisas mais técnicas, e eu quero ver se eu consigo licitar agora nos próximos meses para contratar a empresa para construir, que é uma obra grande, uma obra de 300 milhões de reais. O senhor Só que é o primeiro, desculpa para terminar, vai ser o primeiro museu internacional da América Latina. Mas o museu, o que tem isso? Existe, eu fui aprender, existe um circuito de museus no planeta, que é um passaporte, que quem é apaixonado por museu roda o mundo inteiro. Então é bilhões de dólares de turistas que rodam o mundo para poder conhecer um museu. Então ali você vai ter artistas, Michelangelo, Picasso, todos esses caras que você vai ver, que são... Um quadro custa milhões de dólares, você vai ter a oportunidade de ver aqui em Foz do Iguaçu. A única lição que você perdeu na vida foi de prefeito de Curitiba, né? 2012. Podemos ter um ratinho no futuro, candidato a prefeito de Curitiba? Seria uma honra, né? Para ser o prefeito da capital é um privilégio para poucos, né? Mas eu acho que passou a minha oportunidade, infelizmente. Mas a gente aprende muito, né, com a derrota também, acho que me ensinou bastante. E, de certa forma, até me apresentou para o curitibano, né, que não me conhecia, eu me conhecia só como deputado, mas é uma passagem que a gente às vezes perde eleitoralmente, mas ganha politicamente. Eu acho que eu cresci politicamente com aquela eleição e disputei com uma pessoa honrada, que foi o Gustavo Frutti, uma pessoa que eu tenho hoje um profundo respeito, me dou bem, e talvez ele estava na vez dele. 7 anos e meio junto com o seu Darcy Piano. O que o senhor disse do seu Darcy agora, terminando esse vice? Nunca tiveram problema, sempre foram aquela... Rapaz, eu sou um privilegiado de ter conviver com um homem daquele. O seu Darcy possivelmente é o paranaense mais respeitado no país. E é uma pessoa de bem, de boa índole, só pensa em colaborar, em ajudar os outros, né? Realmente um ser humano diferenciado. Eu que sou um privilegiado de poder ter convivido com ele, estar convivendo ainda, durante esses 7 anos e meio. A gente passou bons momentos duros, né? A pandemia foi um deles que a gente tinha que trabalhar muito junto e ele não parou em nenhum momento, mesmo na pandemia, mesmo sendo já um senhor com uma certa idade, e ele se dedicou junto comigo. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e respeito. É um segundo pai que eu ganhei, a vida me deu. Governador, eu queria agradecer a sua presença aqui, tá? Acho que foi muito legal a conversa. E queria que você... A última pergunta mesmo. O senhor tem medo, vamos supor que o Sandarex não vença, outra pessoa vença e destrua tudo que o senhor fez no Estado? Eu tenho medo de a gente cair numa aventura. Porque você construir um projeto de desenvolvimento, isso não é só um estado, é um país, é uma cidade. Quantas cidades você vê que está indo bem, daqui a pouco indo do prefeito,
que às vezes até bem intencionado, mas não tem capacidade de gestão, e a cidade volta 10, 15 anos para trás. Então, assim, quando você acha uma linha de planejamento e desenvolvimento econômico, social, você tem avanço na educação, transformação, atração de investimentos, sempre muito mais seguro você ter uma continuidade para que as coisas não parem, né? Eu já vi candidato dizendo que vai decretar moratória, que vai fazer revisão de contrato. O problema não é revisar contrato ou não, o problema é separar o estado inteiro. Você vai fazer moratória no hospital, eu estou fazendo só na região metropolitana 7 hospitais. Então, quer dizer, escolas, nós estamos começando a construir mais 40 escolas no Paraná. Então, é muito ruim isso para o estado na velocidade que está o Paraná. E se a gente não tivesse pessoa boa, até justificaria. Mas você pega um Sandro Alex que tem serviço prestado, que já mostrou o talento que é tecnicamente em termos de planejamento, gestão e conhecer o estado. Você pega um Rafael Greca de vice, que é também um cara que já não tem que provar mais nada para a sociedade, é uma pessoa consolidada, que tem uma história com Curitiba e com o Paraná. Se fosse duas pessoas que não tivessem essa capacidade, até justificaria você querer fazer uma aventura, uma mudança. Mas eu acho que hoje um bom caminho para os paranaenses é fazer com que o estado não pare e possa ter continuidade de tudo isso que está acontecendo. É time que está ganhando não se mexe, né? Essa um ditado inteligente. Governador, deixa aberto para o senhor aqui, falar com os paranaenses aqui, né? Aproveitar esse momento aqui no 15. Primeiramente, agradeço a tua presença, foi uma conversa muito boa. Vamos trazer o seu Darcy também, vamos convidar ele para vir aqui. O seu Darcy para ele falar um pouco também sobre como foi esses 7 anos e meio, né? Coitado dele, ele que me aguentou, ele deve ter sofrido. Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui, né? Vamos ver o que ele vai falar para nós, né? Vamos convidar ele também para vir. Agradeço em nome do 15 Curitiba. Tá? Obrigado. A presença do senhor aqui. Fique à vontade para falar com o paranaense. Aí. Obrigado, Luciano. Obrigado ao 15 Curitiba. Cumprimentar todo o time aqui desse portal que tem crescido muito no Paraná e no Brasil como um todo. Feliz de ver vocês crescendo. Tenho um profundo respeito pelo Alborguete, que é o idealizador do portal, né? E que hoje tem uma equipe fantástica. Cumprimentar aí esse crescimento também no podcast, né, que vem crescendo muito, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer aos paranaenses que me deu a honra, o privilégio de poder cuidar desse estado que eu sou apaixonado e que hoje é uma referência para o Brasil, de um povo trabalhador e que nos orgulha. Obrigado.